Olá, estudantes, professores, PCNPs das 91 diretorias de ensino. Muito boa tarde, me chamo Andréa Cardoso, sou da equipe Coped, aqui da Secretaria da Educação, e estamos aqui para mais uma aula do componente de Geografia, do Ensino Fundamental, nono ano, juntamente com a professora Milene Barbosa. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora Andréia. Boa tarde a todos os alunos, professores, PCNPs. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nono ano, do segundo bimestre. E eu, agora, nesse momento, vou dar uma boa tarde para duas professoras, em especial, aí que sempre colocam devolutivas, e está sendo muito bacana. É para a professora Valéria Zanfolin e para a professora Francisca Santos, que sempre aí nos acompanham, estão desenvolvendo um trabalho brilhante aí dentro da disciplina de Geografia. Boa lembrança, professora. Aproveitamos e agradecemos a todos os professores que também têm acompanhado aqui as aulas do Centro de Mídias. Então, vamos para o tema da nossa aula de hoje. Então, é um momento importante para você registrar, no seu caderno, nas suas anotações, a sequência dessa aula. Então, vamos lá. Qual é o nome da aula? Transformações territoriais, Oceania, Europa e Ásia. É a aula do nono ano. Essa aula ela foi construída de forma colaborativa, Sempre aqui a gente gosta de deixar em destaque pela professora Milene, a professora Mariana, professor Sérgio. Hoje a gente não tem vídeo da professora Mariana na aula do nono ano, mas ela estruturou, ela estudou direitinho, nos ajudou a encontrar todos os vídeos, trouxe excelentes contribuições, então fica aqui o nosso muito obrigada pelo trabalho que a professora Mariana tem feito junto à equipe. E vamos lá, vamos ver então o que a gente vai estudar hoje, qual é a habilidade dessa aula. Então, está na tela para vocês, então faça o print, anote o que for possível, então vamos lá. No ensino fundamental, então, nono ano, segundo bimestre, a habilidade do currículo paulista de Geografia é a habilidade 08, analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania, relacionando as implicações sociais, políticas, econômicas, ambientais e culturais em diferentes países. Está relacionada à unidade temática Conexões e Escalas e ao objeto de conhecimento Integração Mundial e suas interpretações, globalização e mundialização. Então, agora vou passar a palavra para a professora Milene, que vai fazer a introdução da aula. Lembrando vocês que nós teremos alguns momentos de diálogo, de interação, e ela acontece por meio do nosso chat oficial. Então, é importante que você, no momento da atividade, participe, registre a sua dúvida, troque experiências, que você realmente possa interagir tanto conosco aqui no estúdio do Centro de Mídias, quanto com seus colegas e os seus professores. Lembrando que essa aula, ela é uma continuidade do trabalho que está sendo feito ao longo desse bimestre, e todas as suas dúvidas também podem ser solucionadas, esclarecidas pelo seu professor, pela sua professora da escola, dentro do componente de Geografia, tá bom? E também, muitas vezes, pelo professor de História, já que a gente traz aqui um assunto muito ligado a toda a área de ciências humanas. Então, vamos lá, professora Milene? Vamos lá. Então, para que a gente consiga dar início aí à nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão ligada ao território, Então, vai aparecer aí para vocês na tela alguns itens bem importantes. Então, primeiro, a gente precisa dar início aí à discussão desse conceito. Então, vamos lá. Território, área do espaço geográfico delimitado por fronteiras e administrada pelo Estado. Então, nós estamos retomando, na verdade, esses conceitos que já foram trabalhados aqui. E daí nós temos o segundo lá, espaço definido e delimitado a partir de relações de poder. Então, quando nós falamos em território, são aspectos extremamente importantes
para o estudo da geografia. Então, a gente precisa ter essa ideia, né, do que significa, o que é o território, essas relações de poder que hoje nós vamos discutir amplamente aqui na nossa aula. E quando nós falamos em território e relações de poder, nós estamos falando em mudanças, né? Por mais que o território ele tenha a sua delimitação, a gente tem que pensar que o território ele não é algo estático, né? Nós temos aí vários casos, inúmeros casos no nosso planeta que podem ser estudados quando o sentido é essa mudança no território. E para que a gente possa refletir, vai aparecer aí para vocês o nosso próximo slide, e ele traz exatamente isso, território para refletir. Então, olha só, acompanhe. Dentro desse espaço delimitado, diversas relações de poder podem configurar a presença de outra territorialidades, tornando mais complexas a ideia de fronteira e também de território, né? Então, como eu disse, o território ele não é algo estático, né? Ele não está paradinho ali, né? Ele passa por mudanças, ele é dinâmico, o território é dinâmico, né? O espaço ele é dinâmico, então a gente precisa sempre lembrar disso. E agora, também, aproveitando esse momento, lembrando que nós vamos estudar exemplos nessa aula, que são exemplos de tensões, né, dentro dos territórios. Eu e a professora Andréia, nós vamos discutir várias questões que estão ligadas a essas tensões do território. Lembrando que hoje o nosso foco é em 3 continentes, né? Nós vamos falar aí um pouquinho da Oceania, da Europa, da Ásia, até o próprio título da aula já traz né, o nome desses 3 continentes. E aí, eu vou pedir para passar para vocês o nosso próximo slide, que fala exatamente isso, né? Das tensões, é o anterior, que fala tensões e conflitos ligados a transformações territoriais na Oceania, na Europa e na Ásia, né? O que nós vamos estudar no dia de hoje. E aí, professora, nós vamos ter aí um caso específico para a Oceania, né? Isso, nós vamos começar pela Oceania. E para isso tem uma imagem, né, que a gente gostaria de projetar para vocês. Então, acompanhem conosco na tela. Nós temos aí, então, um mapa. A gente vai começar com esse continente, que é formado por ilhas. As transformações territoriais, né, que nós vamos considerar nessa aula, ocorreram na Austrália, que é esse país destacado em vermelho. Então, a próxima imagem, por favor, o próximo mapa. Está aí, então, estamos trabalhando com o continente da Oceania e nós vamos trabalhar especificamente com o país da Austrália, né? Então, o seu território é ocupado há muito tempo por populações tradicionais chamadas aborígenes. Nós vamos ver um pouco mais sobre como e quando esses povos chegaram na Austrália, né, a partir de uma rápida reportagem. Então, assista, anote as suas ideias principais da reportagem. Daqui a pouquinho a gente volta para um diálogo. Arqueólogos na Austrália encontraram evidências de que os aborígenes nativos da região viveram por lá desde muito antes do que se pensava. A descoberta muda parte do que se sabia sobre a origem das populações. Pesquisadores australianos acreditavam que a população aborígene havia chegado no continente entre 47 e 60 mil anos atrás. Mas esta semana, os cientistas encontraram objetos usados por esses grupos que foram datados entre 65 mil e 80 mil anos. A evidência serviu não só para descobrir que a população nativa existe há muito mais tempo do que se tinha registro, mas significa também que esses povos migraram da África muito antes do que se imaginava. Com a nova data, foi possível estimar que nômades cruzaram a Ásia em uma época diferente da que se pensava, uma era em que o nível do mar era mais baixo, facilitando a travessia. Olá, voltamos, né? Vocês acabaram de assistir um vídeo, né, que fala um pouquinho sobre o trabalho dos arqueólogos na Austrália, né, sobre essa questão dos aborígenes que chegaram há muito tempo. Então agora, né, professora, a gente vai trabalhar mais uma vez com uma representação cartográfica, certo? Muito bem. Nós vamos apresentar para vocês, né, o mapa das populações aborígenes, né, da distribuição original aí na Austrália. Então, observem aí nesse mapa que está aparecendo para vocês que cada regionalizaçãozinha, ou seja, cada grupinho de cores aí, representa uma população aborígenes, né? Essa aí é a distribuição
original. Lembrando que a população chegou na Austrália, como foi dito no vídeo, aí mais ou menos ali 60 mil anos atrás, né? E lembrando que nós temos diferentes grupos étnicos, prova disso, essa divisão no mapa que a gente consegue observar, né? Agora, a grande pergunta que fica aí para a gente no ar, eles continuam distribuídos assim? Será que esse mapa, será que se a gente fosse fazer uma regionalização hoje, atual, será que ele está dessa forma, né? Essa é uma perguntinha que eu vou jogar no ar, mas a gente vai responder ela ao longo da aula, né? E aí, quando a gente continua, a gente precisa contextualizar alguns momentos. Então, vai aparecer aí para vocês, na nossa próxima tela, né? Quando nós falamos em Austrália, nós temos que pensar nos processos políticos, administrativos que ocorreram lá. Então, vamos acompanhar, né? Nós temos aí no século XVIII a colonização e exploração do território por potências europeias, né? O desaparecimento de muitas etnias, né? A população aborígene foi reduzida a 90%, então isso já dá aí quase que uma resposta do que eu acabei de falar para vocês, né? Que será que continua dessa mesma forma no mapa? A gente já sabe que não, né? Porque a população foi reduzida em 90%. E o importante da gente falar, e eu vou citar um pouquinho mais, é que em 1976, a Lei dos Direitos Aborígenes à Terra. Então, essa lei ela é um marco muito importante para a história da Austrália. Lembrando que aqui no Brasil nós também temos políticas, né, territoriais que são voltadas também para algumas comunidades, né? Isso é muito importante, isso resguarda, isso dá direito a essa população. Então, quando nós temos um marco histórico como esse, em 1976, nessa lei dos direitos aborígenes à terra, isso é um marco histórico extremamente importante, né? Ele estabeleceu, nesse momento, demarcações de áreas protegidas, né, garantindo aí a essa população o direito a essas terras. Então, sem dúvida, isso é um marco importante. Para que a gente possa contextualizar isso que eu estou falando, vocês vão ver um mapa, né, atual de fevereiro de 2020 das áreas aborígenes, né, protegidas. Então, reparem aí que nós temos algumas tonalidades, nós temos as áreas que são consideradas aí aborígenes, né, as áreas protegidas. Reparem aí como esse mapa ele está diferente daquele primeiro mapa da Austrália que eu apresentei, né, aquele mapa que seria a divisão original dos aborígenes, né? E quando eu olho aí, eu consigo observar que a concentração está ao norte, né? E mais aqui na parte central. Devemos lembrar que esse continente é um continente que tem um vasto deserto, né? Desculpa, esse país é um país que tem um vasto deserto, né? Quando nós falamos em Austrália, nós não podemos desconsiderar que boa parte do seu território é composta por um deserto, né, professora? Isso mesmo. E agora, né, para tratar um pouquinho mais sobre essa questão, vocês vão acompanhar na tela, né? Preparamos para vocês 2 momentos para entender um pouco mais essa questão das transformações territoriais na Austrália. Então, acompanhem conosco. Então, são 2 momentos muito marcados, né? O primeiro momento ele está vinculado a tensões e conflitos que envolveram relações de poder entre as populações aborígenes e potências colonizadoras, que causou transformações, né, que têm impactos na colonização e exploração do território australiano. Já o segundo momento é um momento mais recente. São tensões que envolveram relações de poder, né, envolvendo questões de lideranças aborígenes e governo australiano, que causou transformações que impactaram a delimitação de terras para as populações aborígenes. Então, por meio, né, desse exemplo da Austrália, nós vimos esses 2 momentos de transformações territoriais. Não foram os únicos, tá? São exemplos que a gente está usando aqui nessa aula, porque a gente ainda, né, precisa conversar com vocês sobre a Ásia e tantas outras transformações. Então, a gente recomenda que você converse com seus professores, com seus colegas, que aprofunde os estudos sobre as transformações no território australiano e depois a gente pode voltar a conversar nas aulas de retomada sobre isso.
Então, como a professora Milene já muito bem lembrou no início da aula, essa questão do território ser dinâmico, não é isso, professora? A questão das constantes transformações, né, que ocorrem ao longo do tempo. E dando continuidade à nossa aula agora, a gente traz uma reflexão para vocês. Então, acompanhem conosco na tela. Né, se possível, anote ou faça o print para vocês depois aprofundarem com seus professores. Você conhece algum outro lugar que passou por um processo de transformação territorial similar ao que aconteceu na Austrália? Qual? As relações de poder envolveram quais grupos? Então, a nossa recomendação é que você procure pensar no que você já estudou nas aulas de geografia, nas aulas de história. É importante sempre lembrar que geografia e história estão muito próximas dentro da área de ciências humanas. O que você já ouviu falar? Alguma situação parecida? Então, a gente vai dar para vocês alguns minutos e a gente volta daqui a pouquinho. Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias. Vocês estão acompanhando a aula de Geografia do 9º ano. Hoje a aula é sobre transformações territoriais, Oceania, Europa e Ásia. Nosso primeiro estudo aqui é relacionado à questão da Oceania e nós trouxemos duas questões para vocês. Então, vamos retomar quais são elas. Você conhece algum lugar que passou por processo de transformação territorial similar ao que aconteceu na Austrália? Qual?
As relações de poder envolveram quais grupos? Professora Milene, a participação aqui ela ainda está acontecendo, viu? Nossos estudantes cada vez mais participativos, engajados, né? Realmente retomando aulas anteriores. E eu gostaria de destacar duas participações. A Angelina, ela citou África, e o Luiz Henrique, América Latina. E apareceu também a contribuição aqui do Fabrício, que ele fala que essas relações de poder estão relacionadas ao papel dos colonizadores, principalmente na América. Certo, então vamos lá, né? O questionamento ele traz, você conhece outro lugar, né, que passou por um processo de transformação territorial? Exemplo nós, o Brasil, né? Nós tínhamos aí as terras brasileiras divididas, né, como terras indígenas, tivemos o processo de colonização e passamos por essa mudança territorial. Então, se alguém, né, quem colocou a América Latina, quem colocou o Brasil, quem colocou a África também, que passou por um processo de colonização, né? Tá certíssimo. E as relações de poder, né, envolvem quais grupos, né? A gente sempre tem que pensar que essas relações de poder, ela também envolve uma questão voltada para essa divisão territorial, né, para essa transformação do território. Então, quem pensou, né, quem colocou aí no chat alguma resposta nesse sentido, parabéns. E continuando, né, essas questões que nós estamos falando do território, dessas mudanças, vocês vão acompanhar aí um mapa que mostra a Europa e específico, pintadinho de vermelho aí, nós temos a Espanha, né? E agora nós vamos fazer um estudo de caso. Então, acompanhe toda essa etapa, esse processo, né, para que a gente consiga fazer um estudo de caso específico da Espanha. Então, a Espanha é palco de algumas tensões. Então, nós vamos pegar agora esse mapa que vocês estão olhando e nós vamos dar uma ampliada nele. Olha, opa, temos aí somente a Espanha, né, na tonalidade amarela. E em vermelho, vocês conseguem observar aí que tem até um círculo, né, que está bem em destaque essa região, que é País Basco, né? É uma região que tem essa denominação, chamada de País Basco, e é uma região com tensões que causam aí tensões nesse território, né? Impactos nesse território. E aí a gente precisa pensar questões que estão associadas a isso. Então, nós vamos fazer esse estudo de caso iniciando nós vamos iniciar com 3 questionamentos. Depois desses 3 questionamentos é para vocês já irem pensando, mas aí nós teremos a leitura de 3 manchetes, depois nós teremos um vídeo e aí retornaremos com essas questões, ou seja, realmente é um estudo de caso, né? Uma vez que vocês já até conheceram aí no espaço onde é que está localizado essa região, e aí nós vamos ter o questionamento, as 3 leituras aí das manchetes e o vídeo, né, professora? Isso mesmo. Então, possível, anote agora as questões, faça o print, lembrando que elas vão voltar depois para a tela, para que vocês possam, né, realmente participar, registrar a sua contribuição. Então, vamos lá, acompanhem conosco a leitura. A atividade, a primeira questão é: quais são os grupos envolvidos? Segunda questão: qual possível transformação territorial está em discussão? Terceira questão: segundo as informações mais recentes, é provável que essa transformação territorial ocorra nos próximos anos? Vamos lá para a leitura das 3 manchetes que a professora Milene acabou de citar. Primeira manchete: bascos formam cordão humano de 200 quilômetros pela independência. É uma manchete de junho de 2018. Segunda manchete: separatistas bascos do grupo ETA anunciam fim da organização. Ela é uma manchete de maio de 2018. Terceira manchete: milhares vão às ruas em Barcelona pela unidade da Espanha. Essa é uma manchete já de outubro de 2019. Então, agora nós temos um vídeo de 1 minuto, aproximadamente, né, que vocês vão ouvir um pouquinho mais sobre esses pontos que a gente está colocando aqui. Anote as suas ideias principais e a gente volta daqui a pouquinho.
O grupo separatista basco ETA entregou hoje centenas de armas e toneladas de explosivos que estavam escondidos na França. O desarmamento faz parte das negociações para dar um fim a um conflito por independência que deixou mais de 800 mortos na Espanha. Seguindo orientação do ETA, a polícia francesa encontrou 120 armas de fogo, munição e cerca de 3 toneladas de explosivos. Há 2 dias, por meio de carta, o grupo prometeu entregar o arsenal neste sábado. Milhares de pessoas se reuniram hoje em Bayonne, no sul da França, para apoiar o processo de paz. A cidade fica na parte francesa do chamado País Basco, região que abrange também o norte da Espanha e tem cultura e língua próprias. Este participante do ato de apoio diz que é hora de respeitar os direitos do povo basco e que é preciso seguir adiante em busca de paz e de independência. Olá, voltamos. Estamos aqui no Centro de Mídias de São Paulo. Você está conosco na aula de Geografia, né? Hoje o tema são transformações territoriais, Oceania, Europa e Ásia. Então, antes do vídeo, né, nós apresentamos para vocês 3 questões, depois 3 manchetes e mais um vídeo. Então, vamos voltar só um pouquinho nas manchetes, né? Então, vamos lá. Todos anotando, se for possível fazer o print também. Bascos formam cordão humano de 200 quilômetros pela independência. Separatistas bascos do grupo ETA anunciam fim da organização. Terceira manchete, milhares vão às ruas em Barcelona pela unidade da Espanha, que é uma manchete de outubro de 2019. Vamos voltar às questões da nossa interação, que nós já apresentamos para vocês agora há pouco? Então, vamos lá. Primeira questão. Quais são os grupos envolvidos? Segunda questão. Qual possível transformação territorial está em discussão? Terceira questão. Segundo as informações mais recentes, é provável que essa transformação territorial ocorra nos próximos anos? Então, nós temos aqui, né, professora Milene, 3 questões, né? Elas exigem que realmente vocês se concentrem, coloquem as suas contribuições, os seus conhecimentos, as suas dúvidas no chat, para que a gente possa, né, ler a sua contribuição, colaborar nesse processo de estudo sobre o tema. Acreditamos que vocês e os seus professores já tenham estudado um pouco sobre as transformações territoriais na Europa, né? Então, é um momento muito importante. Nós teremos um pouquinho mais de tempo para vocês registrarem e daqui a pouco a gente volta.
Olá, voltamos aqui para a aula de Geografia do 9º ano do Ensino Fundamental. Lembrando que o tema da aula de hoje é Transformações Territoriais, Oceania, Europa e Ásia. Então, nós deixamos para vocês 3 questões apoiadas, né, na reportagem que vocês assistiram, também nas 3 manchetes. E vamos lá, né, professora? Como sempre, os nossos alunos muito engajados, participativos, cada vez mais entendendo que esse espaço é um espaço de aprendizagem, de diálogo, um momento para esclarecer dúvidas. Então, na primeira questão, quais são os grupos envolvidos? Eu gostaria de destacar a participação do Guilherme, que está representando a maioria dos estudantes aqui. Ele respondeu que são os bascos. Gostaria de comentar? Então, é o Guilherme, né? Isso. Eu vou pegar esse gancho do Guilherme aí na primeira pergunta, né? Quais são os grupos envolvidos aí? A gente precisa também lembrar que lá no nosso vídeo nós tivemos aí a citação de um grupo, que é o grupo ETA, né? Então, a gente também precisa lembrar que esses grupos envolvidos são grupos que têm características, né? Cultura e língua própria. Então, mesmo que eles estejam inseridos aí, né, num país, que no caso é a Espanha, eles têm características próprias, né? O pessoal, os bascos, né? Mas o que o Guilherme colocou pontualmente está correto. Mas é importante a gente lembrar que dentro dessas características existem outros grupos, como é o caso do grupo ETA, que foi apresentado para vocês através do vídeo. Muito obrigada. Para a segunda questão, qual a possível transformação territorial está em discussão? Muitos estudantes colocaram independência, né? Colocaram, segunda questão, independência. E essa, por exemplo, foi uma resposta da estudante Maria Luísa. A independência é uma coisa que vem sendo discutida, né, amplamente discutida, mas, porém, contudo, né, os estudos recentes, eles colocam que a independência do País Basco ela é pouco provável, né? Então, nós temos aí várias linhas de frentes de pesquisas dentro dessas questões ligadas ao território, né, essa disputa territorial, essa disputa de poder, porém, esses estudos eles apontam que é pouco provável essa separação territorial, né? Então, a ideia é que se permaneça na divisão territorial atual, a que nós temos hoje. Muito obrigada, professora. E a terceira questão, segundo as informações mais recentes, é provável que essa transformação territorial ocorra nos próximos anos? Essa terceira questão realmente ficou bem dividida aqui no nosso chat. A maioria, alguns indicaram, né, sim, outros colocaram, não tenho, ainda tenho muitas dúvidas, então acho que é um momento muito importante de esclarecer, né? O importante de deixar claro que, nesse momento, né, a gente falou aí de conflitos, de tensões, né, no território, mas a ideia é que ocorra um fortalecimento aí nesse momento de paz, né? Que o território ele vai, lógico, respeitando as características da população, da língua, da cultura, mas que se caminhe para um momento de paz, né? É sempre essa ideia. Eu acredito que tanto a população quanto o poder público, ele sempre tenta caminhar por esse caminho, né? Por esse fortalecimento da paz. Muito obrigada, professora. Então, agora a gente vai para uma atividade complementar, né? Já estamos no final da nossa aula, na última etapa, e a professora Milene vai fazer uma contextualização também, agora com base numa situação de transformação territorial a partir do continente da Ásia, não é isso? Isso mesmo. Então, lembrando que nós tivemos agora um estudo de caso, né? Então, nós trabalhamos e agora nós vamos trabalhar com uma atividade complementar. Vai aparecer aí para vocês um mapa, né? Que mostra especificamente, aí em vermelhinho, vocês estão vendo, tem até uma ampliação, vocês conseguem observar, ó, como se ampliasse do mapa, e aí tem uma porção apresentada na tonalidade vermelha. Essa tonalidade vermelha está representando Hong Kong, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a tensão aí nesse território. Só lembrando que Hong Kong é uma ilha, né, que funciona aí de forma autônoma na porção sudoeste da China. Então, ela tem algumas características. Ela faz parte, né, de um contexto territorial, porém, ela trabalha, ela atua de forma autônoma. E, para isso, para que a gente consiga contextualizar um pouco mais isso que eu estou falando, né, dessa atividade complementar, vocês vão assistir um vídeo que vai passar aí para vocês bem bacana, que fala sobre algumas questões de protestos, até de legislação,
dentro, né, desse assunto que é do território de Hong Kong. Então, acompanhem aí essa reportagem. Vamos agora às notícias internacionais. Manifestantes voltaram a ocupar as ruas de Hong Kong contra um projeto de lei que pode aumentar a influência da China continental na região. Mesmo debaixo de chuva, as ruas de Hong Kong voltaram a ser palco de manifestações que reuniram milhares de pessoas hoje. Eles protestam contra um projeto de lei que, se for aprovado, vai permitir que pessoas sejam extraditadas para a China para enfrentar julgamentos. A preocupação de manifestantes e parte da comunidade internacional é que essa medida abra caminho para extradições políticas. O projeto pode colocar em perigo o arranjo conhecido como um país, dois sistemas, que garante a Hong Kong uma situação política diferente da China continental e que atrai tanto investidores quanto turistas. No domingo, as manifestações reuniram mais de 1 milhão de pessoas, mas a executiva-chefe de Hong Kong, Carrie Lam, diz que não vai recuar. A lei volta a ser discutida amanhã no Conselho Legislativo, que tem maioria do governo chinês. Muito bem, estamos de volta, né? Essa reportagem, ela traz aí algumas questões que são importantes. Então, o que é legal da gente parar e pensar nesse momento? Nós estamos falando, né, dessas transformações no território, nós trabalhamos aqui com 3 exemplos, né? Hoje nós falamos um pouquinho da Austrália, falamos da questão que ocorre na Espanha, e agora aí China, Hong Kong. Então, o que é interessante? É interessante, aluno, que você pesquise um pouco mais. Nós estamos falando especificamente da Oceania, né, da Europa, da Ásia, mas será que essas tensões territoriais, essas transformações territoriais só aconteceram nesses 3 continentes? A gente já sabe que não, inclusive nós demos até exemplos aqui, né, professora, de transformações que aconteceram na África, na América, né, aqui até o nosso caso. Então fica a dica para você conversar com seus professores, né, com seus colegas, ampliar esse conhecimento, pesquisar um pouco mais. Será que hoje, né, na atualidade, nesse momento, será que nós temos algumas regiões da Ásia, da Oceania ou da Europa que estão em momentos de tensão territorial, em mudanças territoriais? Será que existem políticas que trabalham voltada para esse olhar específica, né, para cada país? Como será que é essa divisão, essa organização? Então, vale a pena você ampliar os seus estudos, conversar com seus colegas e professores, né, dentro dessa temática de mudanças e tensões territoriais. Isso mesmo, professora. E para encerrar a nossa aula, né, temos mais 4 questões que vão ficar aí para você aprofundar, pesquisar, conversar com seus professores. Então, acompanhe conosco a leitura e anote se for possível. Vamos lá. Primeira questão. O que significa extraditar alguém? Segunda questão. O que é o arranjo? Um país, 2 sistemas. Terceira. Quais são os grupos envolvidos nesse caso? Quarta questão. Qual possível transformação territorial está em discussão? Então, lembrando, né, do nosso vídeo que foi apresentado, tudo que a professora Milene acabou de fazer, né, todas as considerações. Então, é um momento importante, né, que você precisa realmente conversar com o seu professor, né, pesquisar e aprofundar um pouco mais. Porque na semana que vem a gente vai voltar aqui para o Centro de Mídias, né? O objetivo é trabalhar um pouco mais sobre as questões das transformações territoriais, mas a partir do Oriente Médio. Então, fica o nosso agradecimento, eu já me despeço por aqui. Muito obrigada, professora Milene, passo a palavra. Gostaria de agradecer a todos, né, que nos acompanharam aí durante essa aula. É muito importante, lembrando, é muito importante que você converse com seu professor, com seus colegas, né, troque as informações. Muitas vezes aquilo que você sabe, o seu colega não sabe. Tá ok? Eu me despeço, um grande abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.